Olá, pessoal. Nesse vídeo, a gente vai discutir o apelo à preocupação com espécies como uma tentativa de justificar o consumo de animais. Então, vamos entender o que é isso, né, e quais os problemas com esse apelo. Vamos lá. Então, nós vamos basicamente analisar essa alegação. A alegação de que consumir os animais é bom porque preserva as espécies dos animais explorados. E é importante a gente não confundir isso com uma alegação parecida que a gente discutiu em outros vídeos. Tá? Então, assim, ó, por vezes, tenta-se justificar o consumo de animais alegando-se que esses animais não existiriam se não tivessem sido criados para serem consumidos. Isso foi o argumento que a gente discutiu em outro vídeo, né? Vimos vários problemas com isso, mas veja que essa é uma tentativa de justificar o consumo de animais que apela ao benefício feito aos animais enquanto indivíduos, ao suposto benefício. Né? Nesse vídeo a gente vai discutir uma tentativa que ela é similar, mas que ela apela não ao suposto benefício para o indivíduo explorado por ter nascido, né? Mas sim apela a uma preocupação com a preservação da espécie a qual esses indivíduos explorados pertencem. Então vamos ver algo sobre isso. Então, por vezes, né, tenta-se justificar o consumo de animais, apontando-se que várias das espécies de animais tipicamente explorados, como galinhas, bovinos, porcos, etc., só existem por conta de sua domesticação e que essa domesticação teve como objetivo criá-los para serem consumidos. Por isso, conclui esse argumento, é essencial que o consumo de animais continue, do contrário, essas espécies não mais existiriam. Então, como a gente vai ver na sequência, esse argumento ele tem vários problemas, tanto em relação aos princípios éticos que ele assume, quanto em relação às afirmações que ele faz quanto aos fatos. Tá? Então, a gente vai ver separadamente cada um desses problemas. Primeiro, né, ele assume que espécies importam em si, que espécies têm valor intrínseco. Será que é fácil fundamentar essa pressuposição? Vamos ver. Então, o primeiro problema é que o argumento assume, e ele assume sem explicar, ele dá isso como provado, né? Que espécies importam por si. Isto é, assume que preservar espécies tem algo de positivo, mesmo se isso não beneficiar nenhum indivíduo, e mesmo se só prejudicar os indivíduos membros dessa espécie. Então, não é impossível que espécies importem por si. Eu não estou dizendo que foi demonstrado que é impossível. Mas é uma ideia altamente controversa, então teria que ser oferecido um argumento em defesa dessa ideia. O ônus da prova é de quem diz que entidades não sencientes, que não são alguém, que não são passíveis de ser prejudicados ou beneficiados, importam por si. O ponto é, o argumento que a gente está discutindo, ele não faz isso, ele não tenta explicar por que espécies teriam valor em si. Ele simplesmente assume que isso é assim e pronto. Isso sim que é uma fraqueza do argumento. Assumir uma coisa controversa, como se ela não fosse controversa, sim que torna o argumento bastante fraco. Além do mais, existem razões contrárias que poderiam ser endereçadas contra essa ideia de que espécies importam por si. Tá? A razão contrária é que espécies são entidades não sencientes. E, como tal, elas não são alguém. Então, é estranho dizer que entidades que não são alguém teriam que ser moralmente consideradas. Porque, seja lá o que façamos, parece que para elas é indiferente, porque não tem alguém ali para se importar e que poderia ser prejudicado ou beneficiado de acordo com o modo como agíssemos. E, além do mais, tem um agravante que, além de espécies serem entidades não sencientes, como são os ecossistemas, por exemplo, elas são entidades abstratas, diferentemente de ecossistemas. Né? Ecossistemas são entidades não sencientes concretas. Espécies são entidades abstratas, elas são categorizações dos seres vivos de acordo com certo critério. Por exemplo, né, a definição mais usada é o critério de aqueles membros da espécie
serem capazes de se entrecruzarem e deixarem descendentes férteis, é o que faz dois animais, por exemplo, serem membros da mesma espécie. Mas, de qualquer maneira, seja lá se a gente estiver falando de entidades não sencientes concretas ou abstratas, não há alguém que é essa entidade, não há alguém que é a espécie. Portanto, não tem ali ninguém que seria beneficiado por continuar a existir ou prejudicado por deixar de existir. Os membros das espécies, se eles são sencientes, sim, que eles são prejudicados se eles têm sofrimento, por exemplo, ou se eles são prejudicados se são mortos, e poderiam ter a chance de ter uma vida positiva. Mas espécies são uma categorização abstrata. Tá? Veja, estamos falando aqui da tentativa de fundamentar que espécies têm valor intrínseco, né? Isso não quer dizer que elas não possam ter valor instrumental, mas isso é outra história, outra questão. Estamos aqui mostrando que parece que é, no mínimo, altamente controverso que elas têm valor em si. Bom, os membros das espécies, por eles serem sencientes, no caso, né, dessas espécies que estamos a falar, aí dos animais explorados, né? Sim, eles são alguém, né? E são passíveis de serem prejudicados e beneficiados porque são capazes de ter experiências negativas e positivas. Então, o consumo de animais acarreta para esses animais, normalmente, experiências negativas, porque normalmente eles têm sofrimento durante a vida inteira, e também os priva de experiências positivas, porque eles são mortos. Né? Então, se o consumo de animais prejudica os membros dessas espécies, e as espécies não são elas mesmas passíveis de serem prejudicadas, temos aí uma forte razão contrária a tal consumo. Então, essa ideia de que espécies têm valor em si, ela é muito pronunciada, né? Só que as pessoas normalmente assumem isso de antemão, sem perceber o quão difícil é fundamentar essa tese. Os membros dessas espécies, os seres sencientes, sim, é muito mais fácil de fundamentar que eles deveriam ser moralmente considerados, porque eles são passíveis de ser prejudicados ou beneficiados. Mas isso não é levado em conta. Mas essa é a razão pela qual os humanos deveriam ser considerados, por exemplo. Porque também são passíveis de ser prejudicados ou beneficiados, porque são sencientes. Só que isso implica que temos exatamente as mesmas razões para considerar em igual medida qualquer outro ser senciente. Bom, então, primeiro ponto, né? A ideia de que espécies possuem valor em si é altamente controversa. Agora, uma maneira de tentar contornar essa crítica é afirmar que ela depende de a gente assumir que, para uma entidade importar em si, ela tem que ser passível de ser prejudicada ou beneficiada. Então, alguém que rejeita essa visão poderia dizer o seguinte: olha, as espécies, apesar de elas não serem passíveis de ser prejudicadas ou beneficiadas, elas possuem valor intrínseco no sentido de que o mundo fica pior se elas desaparecerem, mesmo se isso não prejudicar ninguém, nem elas próprias, nem qualquer outro animal e nem qualquer ser humano. Bom, essa é uma ideia controversa também, mas alguém poderia tentar contornar aquela implicação dizendo o seguinte: olha, tem coisas que têm valor, mas que não são alguém e que não são passíveis de ser prejudicadas ou beneficiadas. Essa é uma saída possível, mas ainda assim, novamente, teria que ser mostrado que esse tipo de valor, que é um valor impessoal, que não tem a ver com indivíduos, né, que ele realmente existe. Então, a primeira coisa, teria que se mostrar que esse valor existe. E dois, que as espécies são portadoras desse tipo de valor. Isso também não é fácil de fundamentar. Só que a gente não precisa entrar nesse tipo de discussão para a gente discutir a plausibilidade dessa defesa do consumo de animais que apela ao valor das espécies, porque ela enfrenta um problema ainda maior. E esse problema ainda maior, que a gente vai ver na sequência, ele continuaria existindo, mesmo que fosse demonstrado que espécies possuem realmente esse valor intrínseco no sentido impessoal. E esse problema a gente vai discutir agora. Será que espécies importam mais do que os seres sencientes? Bom, vamos supor que fosse demonstrado que espécies importam por si, que elas têm valor intrínseco no sentido impessoal. Vamos supor que isso tudo tivesse sido provado. Isso não implica necessariamente que está justificado prejudicar os seres sencientes, nem mesmo se isso fosse necessário para preservá-las. Por quê? Bom, por uma razão muito simples. Você mostrar que uma coisa importa por si, mostrar que ela tem valor em si, não mostra que ela importa mais do que outra coisa. Então, o argumento que a gente está discutindo teria que demonstrar duas coisas. Primeiro, que espécies importam por si, e dois, que elas importam tão mais do que o bem dos seres sencientes que justificaria, se necessário para preservá-las,
causar um sofrimento extremo e morte a uma quantidade gigantesca de seres sencientes. Ora, se a primeira coisa já é muito difícil de demonstrar, imagine a segunda. É muito mais difícil. Então, resumindo, como vimos, se demonstrar a primeira alegação já é uma tarefa difícil, demonstrar a segunda o é ainda mais. Na verdade, em relação a essa segunda coisa, a ideia de que espécies importam mais do que os seres sencientes, a gente pode dar razão para a gente pensar exatamente o oposto, exatamente o contrário. Mesmo se espécies importassem por si, ainda haveria razões para a gente priorizar os seres sencientes em caso de conflito. E a razão é a mesma que a gente já viu antes, que a gente vai recapitular em mais detalhes agora. Apenas os seres sencientes são alguém, e, portanto, apenas os seres sencientes são passíveis de ser prejudicados ou beneficiados. Os seres sencientes são capazes de experiências negativas, todas as formas de sofrimento, físico, psicológico, todas as formas de dor, e são capazes de experiências positivas, todas as formas de alegria, prazer, satisfação e etc. Portanto, os seres sencientes são prejudicados se sofrem, pois o sofrimento é uma experiência negativa. E também são prejudicados com a morte, porque a morte impede que eles desfrutem de experiências positivas. Sofrimento e morte são prejuízos particularmente graves que nenhuma entidade não senciente é capaz de ter, incluindo as espécies. Esses prejuízos são tão graves que normalmente eles recebem uma proteção especial no caso humano. Direito à integridade física, direito à vida são considerados os direitos mais importantes. Então, nós temos aí razões para priorizar o bem dos seres sencientes, mesmo que tivesse sido demonstrado que espécies ou qualquer outra entidade não senciente possuissem valor em si. Então, nós temos razões fortes para dar prioridade aos seres sencientes. Agora, então, nós vimos que tem dois problemas éticos com a tentativa de justificar o consumo de animais que apela a uma preocupação com espécies. Primeiro, que ela não fundamenta que espécies têm valor intrínseco, e segundo, que ela não fundamenta que espécies são mais importantes do que o bem dos seres sencientes, e que, além disso, nós temos fortes razões para dar prioridade aos seres sencientes, porque eles são capazes de sofrimentos, de ser prejudicados com a morte, mesmo se espécies tivessem valor em si. Agora, além disso, um outro problema adicional do argumento é que o que ele afirma quanto aos fatos. O que ele afirma quanto aos fatos também é falso. Então vamos ver. Se o consumo de animais fosse abolido, será que essas espécies desapareceriam? Então vamos supor que tivesse sido demonstrado. Então a gente agora vai conceder bastante para efeito de argumentação. Vamos supor que tivesse sido demonstrado que espécies importam por si, e que importam tão mais do que o bem dos seres sencientes que estaria justificado fazer o que fosse necessário para preservá-las, mesmo que para isso fosse necessário prejudicar enormemente uma quantidade gigantesca de seres sencientes, prejudicar com sofrimento e matando, por exemplo. Vamos assumir isso tudo, vamos supor que isso tudo tivesse sido provado. Mesmo assim, o argumento que a gente está discutindo ainda não teria sucesso, porque a afirmação que ela faz quanto aos fatos é falsa. Por quê? Bom, o argumento assume que, porque certas espécies de animais usados para consumo surgiram por conta da domesticação que tinha como objetivo usá-los para consumo, então que esse consumo precisa continuar, porque do contrário essas espécies desapareceriam. Tá? Mas isso é simplesmente falso, porque se o consumo de animais fosse abolido, nada impediria que esses animais continuassem a se reproduzir e, portanto, que a espécie continuasse a existir, mesmo na ausência desse consumo. Então, por fim, é curioso, isso é só uma curiosidade, né? É curioso que, por vezes, esse argumento que a gente discutiu, ele é oferecido pelas mesmas pessoas que defendem que não devemos abolir o consumo de animais, porque fazê-lo implicaria, supostamente, em haver uma superpopulação de tais espécies. Isso é curioso, porque uma afirmação contradiz a outra. Uma hora a pessoa diz, olha, o consumo de animais tem que continuar, porque senão essas espécies desapareceriam. Né? E depois a mesma pessoa fala, não, o consumo de animais tem que continuar, porque, de outra forma, teria uma superpopulação dessas espécies. Então, uma afirmação contradiz a outra. Né? A alegação de que
na ausência do consumo de animais, haveria uma superpopulação das espécies desses animais, também é falsa. A gente discutiu isso em outro vídeo. Primeiro, né, porque só existem tantos animais dessas espécies porque eles são criados em massa para o consumo. Então, em resumo, tanto a afirmação de que na ausência do consumo de animais haveria uma superpopulação de tais animais, quanto a afirmação de que consumi-los é necessário para que tais espécies perdurem, elas são falsas. Tá? Então, temos problemas graves aí, factuais também. Então, conclusão. A gente viu que o argumento que defende que o consumo de animais está justificado porque seria supostamente essencial para a continuação de tais espécies, ele apresenta 3 problemas centrais. Primeiro, assume que espécies importam por si. Isso é altamente controverso. Depois, assume que espécies importam mais, na verdade, muito mais do que o bem dos seres sencientes, que são membros dessas espécies. E, terceiro, ela assume que tais espécies desapareceriam se o consumo de animais fosse abolido. Nós vimos que a primeira pressuposição é altamente controversa. Vimos que temos fortes razões para rejeitar a segunda. Na verdade, temos razões para pensar exatamente o oposto da segunda. E vimos que a terceira é simplesmente falsa. Então, o fato de a terceira pressuposição ser falsa tornaria o argumento ruim, mesmo se as duas primeiras pressuposições tivessem sido provadas. E elas não foram, na verdade, está longe disso. Tá? Portanto, não tem como esse argumento ser sólido. Então, esse foi o conteúdo desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.